Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aislan em mais uma videoaula aqui no nosso canal Geografia Lúdica. Sim, curta, se inscreva, compartilhe. Olha ela aqui, quem está aqui do meu lado aqui, ok? Olha só quem está do meu lado aqui. Então pessoal, hoje a nossa videoaula é uma videoaula sobre as águas marinhas e também as águas continentais, certo? Deixei um esqueminha para vocês aqui, logo eu coloco o print aqui para vocês, tá? A hidrosfera, ela corresponde à camada líquida presente no planeta Terra. Compreende os oceanos, os rios, os lagos, as calotas de gelo, as águas subterrâneas, o vapor d'água presente na atmosfera. A água, tá? A água, por meio de uma movimentação constante, é deslocada de uma área do planeta para outra, e a esse processo todo realizado pela energia solar, pela gravidade, nós damos o nome de quê? Ciclo da água. Ou seja, o ciclo da água vai funcionar pela questão da energia solar e também pela gravidade do terreno, ok? Pessoal, e aí? Vamos lá para nossa aula? Ah, novidade! Solta a vinheta! Voltei aqui, oceanos e mares, tá? Apesar de oceano e mar muitas vezes ser utilizados como sinônimo, há diferenças significativas, tá? Vamos começar pelos oceanos. Os oceanos, eles ocupam grandes extensões que vai envolver as massas continentais. Já os mares ocupam áreas mais reduzidas, áreas menores, localizando-se entre os limites continentais e são considerados parte dos oceanos, tá? Então o mar deriva do oceano. Além disso, pessoal, os mares apresentam menores profundidades e maiores variações de salinidade, de densidade e também de temperatura em relação aos oceanos, tá? Os oceanos, eles podem ser definidos como grandes extensões de água salgada que circundam as massas de terra, né, as massas continentais, preenchendo as grandes depressões da superfície terrestre. Olha só a função dos oceanos, tá? A sua importância, ela pode estar relacionada não somente ao fornecimento de alimentos, mas também ao fato de proporcionarem a umidade que vai chegar aos continentes sob a forma de chuva. Então nós temos, por exemplo, as massas as massas de ar atlântica aqui no Brasil, que vai gerar umidade, que vai chover em nosso território. É justamente através do ciclo hidrológico que os oceanos agem sobre a dinâmica climática, tá? As diferenças de temperatura e de pressão vai dar origem aos ventos que influenciam a circulação atmosférica, tá? Esses oceanos, eles apresentam diferenças regionais de quê? Salinidade, igual citei passado, fato que vai o quê? Interferir diretamente na capacidade de retenção de calor e no processo de evaporação dessa água. Olha a dinâmica que tem a questão dos oceanos, tá? É muito importante também ressaltar aqui, ainda que todos os elementos químicos podem ser encontrados nas águas oceânicas, tá? Essas águas vão constituir uma grande quantidade de vida, certo? Essas águas estão distribuídas de maneira desigual entre os hemisférios, sendo que o hemisfério norte possui cerca de 61% de sua superfície composta de oceanos, enquanto no hemisfério sul essa porção é basicamente quase que 80% do território, dessa região, ok? Vamos falar sobre os mares agora, sobre os mares, tá? O que são os mares, professores? O que são os mares? Os mares, né, são porções de água salgada que circunda os continentes,
tá? Esses mares apresentam aspectos físicos, químicos e biológicos peculiares e dimensões mais restritas do que os oceanos, tá? Em alguns casos aparece no interior dos continentes grandes corpos d'água que, em função da sua extensão, recebem a denominação de mar. A gente pode ter, por exemplo, o Mar de Aral, o Mar Morto, tá? Quando tudo, na verdade, trata-se de grandes lagos, tá? Na verdade, trata-se de grandes lagos. De acordo, pessoal, com a sua disposição no espaço e também suas características geográficas, os mares podem ser classificados em abertos, interiores ou fechados. Abertos, interiores ou fechados, tá? Professor, os mares abertos, tá? Esses mares abertos são encontrados ao longo das regiões costeiras e vão apresentar, pessoal, ampla comunicação com os oceanos. São um exemplo de mares abertos: o Mar da Antilha, Mar do Norte, Mar Arábico, Mar da China e também eu posso citar para vocês o Mar do Japão. Mares interiores ou continentais, tá? Eles vão se encontrar no interior dos continentes, mantendo, porém, comunicação com os oceanos através de quê? De pequenas aberturas denominados estreitos ou canais, tá? Estreitos ou canais. Nós podemos citar mares interiores: Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e também o Mar Negro. Mares fechados ou mares isolados, tá? São aqueles que não mantêm nenhuma comunicação com os oceanos ou com outros mares, tá? Por eles estar completamente isolados dos oceanos, esses mares são bastante o quê? Influenciados pelas características das áreas continentais em que se encontram, tá? Exemplos de mares fechados: o Mar Cáspio, o Mar de Aral e o Mar Morto, tá? Nós temos sobre essas questões. Movimento do mar, movimento das águas oceânicas, não para, tá? A gente pode começar a falar sobre ondas, não é o tchacabum não, olha a onda, não é isso não, pelo amor de Deus, tá? O surgimento das ondas deve-se ao vento que sopra sobre a superfície dos oceanos e vai transferir a energia do movimento do ar para a água, criando o quê? Criando assim forças de pressão e fricção que vai perturbar o equilíbrio da superfície oceânica. Isso, na verdade, isso faz com que as partículas junto à superfície tenham um movimento elíptico que consiste em uma combinação de ondas longitudinais, ou seja, para frente e para trás, para frente e para trás, e transversais, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? As ondas, elas atuam como importante agente de energia, sendo a principal causa de erosão e gerando diversos tipos de correntes, além de diferentes padrões de transporte de areia ou transporte de sedimentos, tá? Dessa forma, né, a morfologia dos perfis de praias arenosas em uma determinada região é definida em função do nível energético das ondas. Vai e volta, tá? Correntes marítimas, tá? O que são as correntes marítimas, professor? São porções de água que vai deslocar pelos oceanos, apresentando características de quê? Temperatura, salinidade, pressão, velocidade e tem o quê? A sua própria direção, cada um numa direção, tá? Elas vão ser resultado de diversos fatores, como os ventos superficiais, a movimentação da rotação terrestre, as diferenças de temperatura, salinidade das águas, bem como de configuração das bacias oceânicas, tá? Todos esses elementos conjugados
é justamente capaz de deslocar grandes massas de água, tá? Um grande exemplo que eu posso citar para vocês aqui é o deslocamento das águas frias mais profundas e mais pesadas, que vai provocar o movimento das águas mais quentes, situadas em menores profundidades. Vai formar, sim, correntes de água nesse sentido, que vai percorrer por várias direções. Nesse fenômeno, pessoal, as diferenças de salinidade vai modificar a densidade da água, e quando as águas frias e salgadas submergem, né, uma massa de água começa a se deslocar pelo fundo do oceano em sentido contrário, tá? Em sentido contrário ao da corrente da superfície. Ou seja, uma vai para cá e a outra vai para cá, desse sentido, ok? Águas continentais, coloquei um esqueminha aqui para vocês, tá? As águas continentais, elas são representadas pelos lagos, rios, águas subterrâneas, geleiros, os corguinhos, como o pessoal fala aqui no Goiás, os riachos, tá? Vamos falar primeiramente de águas fluviais, tá? O que são águas fluviais, professor? A origem, na verdade, vamos começar pela origem dos rios, né, está relacionada ao quê? Ao afloramento dos lençóis freáticos que surge, que é onde vai surgir as nascentes. No entanto, a alimentação de um rio pode também acontecer por exemplo, pelo degelo das montanhas. É o que acontece também com o nosso rio Amazonas, pelo degelo ali na região do Apurímac, no Peru, tá? Os rios podem ser perenes, mantendo seu curso d'água durante todo o ano, ou temporários, também chamados de intermitentes, que desaparecem em época de seca. Lá no Nordeste, no nosso Nordeste brasileiro, o trem mais lindo do mundo, nós temos essas questões desses rios temporários, tá? Os cursos dos rios, eles estendem do ponto mais alto, que é a nascente, até o ponto mais baixo, que é a foz, que pode corresponder ao nível do mar em um lago ou também em um rio, tá? Esses rios, né, eles também podem ser classificados como planáuticos ou de planície. Planáuticos ou de planície. Tá? Nós vamos da nascente para a jusante, tá? Na verdade, da jusante para a vazante, desculpa aí. Nesse contexto, tá? Quando percorrem áreas planas, os rios, eles ficam geralmente sujeitos ao quê? Ao aparecimento de meandros, curvas em razão de baixa velocidade, que as águas fluviais possam existir nessa região, certo? Vamos para lagos, os lagos, tá? O lago, ele pode ser definido como uma depressão do relevo coberta de água, geralmente alimentada por cursos d'água e mananciais que variam em número, extensão e também profundidade, ok? Os lagos encontrados nas bordas litorâneas e que possuem ligação com o mar são denominados de lagunas, tá? Aqui no Brasil, podemos citar o Lago Mirim, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Lago dos Patos, entre outras mais. Aqui no Goiásão nós temos o Lago de Serra da Mesa. Pensa no trem bom para pescar, tá? Normalmente os lagos são alimentados por um ou mais afluentes, tá? Vocês podem ter certeza. E para a gente fechar a nossa videoaula sobre águas marinhas e continentais, eu vou falar sobre bacia hidrográfica agora, tá? A bacia hidrográfica, também chamada de bacia de drenagem, é uma região que vai ter características pela captação de água da chuva que escoa pela chamada rede de drenagem, ou seja, rede hidrográfica, tá? Formada por quê? Por cursos d'água como riachos, córregos, ribeirões e rios, seus afluentes e também seus subafluentes, tá? Em síntese, né, para a gente ser bem claro e nítido, a bacia hidrográfica ela corresponde a uma área drenada por um rio principal e seus afluentes, tá? É muito importante a gente destacar que dois aspectos são primordiais para a constituição das bacias hidrográficas. Qual que é, professor?
o relevo e a própria hidrografia. Certinho, pessoal? Aula sobre águas marinhas e continentais. Professor Aislan aqui, muito obrigado. Pessoal, vamos lá, curta, inscreva, compartilhe as nossas videoaulas, certo? Eu vou encerrando por aqui. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Cuide-se bem!